Olá, da nossa série sobre esportes e modalidades pela rádio e TV Câmara Bauru. Hoje a gente vai conversar sobre um projeto que está completando 10 anos e merece e precisa ser divulgado para a sua expansão aqui na cidade. Para isso vamos conversar com a Marlina Beiro, ela é coordenadora do Goalball Bauru, Lar Escola Santa Luzia. O Goalball para cegos tem obviamente uma série de regras específicas e curiosidades que merecem ser conhecidas inclusive por todos os públicos, para que a gente se familiarize inclusive com a função da audição nas questões de percepção espacial e do desenvolvimento humano específico no dia a dia. Marli, muito obrigado por ter vindo conversar com a gente aqui. Eu é que agradeço o espaço da gente divulgar o Goalball Bauru, Lar Escola Santa Luzia para cegos. Vamos falar do princípio. Tem 10 anos, como eu apresentei aqui, mas tem uma relação umbilical quase com a Praça Paradesportiva lá na Nuno de Assis, no nascedouro desta modalidade de forma organizada. Exatamente. O Fábio Manfrinato me procurou, na época professora de Educação Física para pessoas com deficiência, lá na Unesp, no Departamento de Educação Física, e nós fizemos um festival paralímpico, com várias modalidades paralímpicas, e uma delas foi o Goalball. Muito legal. A partir disso, vocês tinham uma questão ali. A gente vai falar que a palavra-chave entre todas as fundamentais para esse tipo de modalidade talvez seja a audição? Exatamente. E aí nós não pudemos mais permanecer na Praça Paradesportiva por conta do barulho. Então tivemos que mudar. Hoje treinamos no ginásio da FIB, das Faculdades Integradas de Bauru. Tá. Tem um projeto de extensão nessa fase de transição que envolveu a Universidade Estadual Paulista, a Unesp. Isso, exatamente. No início, a gente fez um projeto de extensão à comunidade até 2018. A gente ficou como um projeto de extensão. Depois do momento onde eu me aposentei da universidade, aí nós pudemos organizar o time para competição. Entendi. Agora vocês têm uma fase que saiu daquele registro amador, digo do ponto de vista de participação de competições mesmo, e estão nos outros níveis para a gente ir conversando sobre isso. As pessoas devem estar curiosas para saber os fundamentos, porque a gente está falando de uma modalidade lógica muito especial e tão especial em si, quanto nessa capacidade de pessoas que vendadas, que é uma das regras, que elas possam ter essa noção de espaço em relação à prática deste esporte. Isso, eu acho muito importante, Nelson, a gente contar que esse é um esporte paralímpico que não é uma adaptação como outros esportes, o basquete em cadeira de rodas ou o voleibol sentado. Todos esses esportes nasceram para a reabilitação dos veteranos da Segunda Guerra Mundial. Mas o Goalball, ele foi criado especificamente para os veteranos de guerra com deficiência visual. Por isso, ele usa a audição. A bola que é usada para jogar, ela tem guiso dentro. E todo o jogo é feito com a discriminação auditiva. Agora, você faz a referência à questão de um esporte que se desenvolveu a partir dos heróis da pós-guerra, mas a gente deve estar falando de 45, do século passado aqui, né? Parece a demarcação de tempo. Mas as pessoas podem estar se perguntando, mas e a Primeira Guerra lá de 17 e 19? Não desenvolveu essa iniciativa? Então, a gente costuma pontuar muito isso. Já existiam pessoas com deficiências antes desse período, mas o que a gente pode perceber pela história é que elas não eram consideradas heróis. Depois da guerra, da Segunda Guerra, elas foram consideradas heróis. E aí sim, o poder público tratou dessas pessoas com vamos dizer assim, um cuidado especial. E aí, nesse processo de reabilitação, eles foram desenvolvendo os esportes. Você falou da bola com o guiso aqui, que é fundamental para essa questão da percepção, porque tudo está relacionado ao auditivo, claro, mas essa bola é importada. Como a gente pode hoje arrumar um ajuste nisso, caso aqueles que queiram fazer o Goalball para cegos, por exemplo, na comunidade, fazer os primeiros passos para uma sugestão de adaptação e não deixar de fazer esse aprendizado inicial? Muito obrigada, Nelson. Eu realmente gostaria de falar isso mesmo, com os professores, né? Ou com
com técnicos que não vão ter acesso a essa bola, que é uma bola importada. E nós também, inicialmente, nós começamos com bola de basquete e com essa sacola, que são sacolas bem barulhentas, né? E aí você envolve a bola de basquete com essas sacolas, e aí quando você joga a bola no chão, ela faz barulho. É importante dizer, Nelson, que o jogo de goalball é todo com a bola rasteira. A bola tem que encostar no chão, ela não pode ser lançada no ar, porque mesmo a bola específica, ela não faz barulho. Então ela precisa estar em contato com o chão. Tá, ocasionalmente, só como uma curiosidade, esta bola importada neste momento está com dificuldade de importação? Exatamente, Nelson. Nós tentamos fazer aquisição de uma bola e não estamos encontrando para compra. Então, repetindo de novo para professores ou aqueles que querem buscar informação e inserir, sempre tem alguém disposto a formar equipes, felizmente em várias regiões da cidade, procurar um elemento de um papel que envolva a bola de basquete, que quanto mais barulho permanente, melhor para a prática desse esporte. Você falou dos arremessos, eles são sempre tocando no solo. Tem uma divisão espacial em relação à quadra tradicional? Exatamente. Eu trouxe aqui uma quadra adaptada que eu sempre uso quando vou fazer uma apresentação ou mesmo quando eu recebo um novo atleta. Eu sempre mostro para ele nesta quadrinha, onde ele pode tocar. Isso é uma outra coisa importante, Nelson. A quadra de goalball, ela é toda demarcada com um barbante e uma fita crepe, como está aqui, para ele, quando passa a mão, ele percebe. A quadra de goalball, ela é nas dimensões de uma quadra de voleibol, 18 metros por 9 de largura. Só que ela é dividida em duas partes de 3 metros. Então, você tem 3, 3, 3. Os primeiros 3 metros são denominado área de defesa, é onde ficam os 3 atletas que jogam. A segunda divisão é a área de arremesso, é onde o nosso atleta pode vir para arremessar. A terceira área é a área neutra, onde o atleta não deve ir. E o jogo é feito sempre com 2 times, com 3 jogadores de cada lado. Os atletas se movimentam no máximo até a área de arremesso e voltam para a sua área de defesa. Por isso, essa percepção importante desse material que você trouxe, que é o barbante com a fita crepe, lógico, uma adaptação aqui funcional para esse tipo de piso, para que ele tenha tato, alguma noção espacial com tato. Pelo tato. Toda essa noção espacial é feita pelo tato. Por isso é importante essa dimensão menor, onde o atleta iniciante pode entender como depois pode transformar isso na quadra original, né? Maria, a gente vê pela sua demonstração física bastante interessante aqui e essencial para entender a lógica das regras principais do esporte, e a gente vê que os arremessadores, aqueles que fazem o arremesso, arremessadores, aqui fugiu a palavra, eles têm esta área física que você falou, mas eles precisam cuidar de que a bola quique nesta região logo em seguida. Exatamente. Que você mostrou. Vou usar mais uma vez aqui para dizer, a bola tem que quicar nesta área de arremesso. Se a bola não quicar aqui, ele vai ter uma penalidade. Essa penalidade tem que ser cobrada por um único atleta. E imaginem que esse único atleta vai defender um gol de 9 metros de distância, né? Comprimento. Então é realmente muito difícil. Então a ideia é não fazer penalidade. E uma das penalidades é essa. A penalidade talvez mais grave, então, do ponto de vista da estratégia de jogo. Porque Exatamente. Se eu quico a bola fora dessa área de arremesso, para dominar perfeitamente esse fundamento, eu tenho aí depois um ataque adversário com 9 metros de dimensão, com um único dos 3 atletas para defender. É uma defesa muito difícil. Nesse caso das percepções, eu imagino que tem algumas curiosidades naturais, eu vou colocando algumas aqui para a gente ir tratando de todas as regras. 3 atletas de cada lado.
sempre vendados, bola com guiso, área de arremesso, essas dimensões que você mencionou. Qual o tempo de duração da partida? A partida, ela tem 12 minutos, 2 tempos de 12 minutos. Quantas substituições e a relação com o técnico são possíveis? O técnico pode pedir 4 tempos durante todo o jogo e pode fazer 3 substituições. Não é que nem no salão, então, que você fica trocando de atletas alternadamente quantas vezes quiser. Exatamente, tem uma regra. Então tem que ter estratégia para poder trocar na hora certa, caso não tenha contusão ainda, para não ficar, isso aí seria um desastre. Isso, aí você não teria como trocar. Nesse caso, você tem alguma diferenciação? Por exemplo, os arremessos, apesar de serem com a mão, eles são sempre em pé, para uma questão de força mesmo, de impulsionamento? Isso, exatamente. Para a defesa, como eu disse antes, as bolas têm que ser roladas, né? Elas têm que estar apoiadas no chão. Então, para tanto, todas as defesas são no chão. Os atletas deitam no chão, deslizam de um lado para o outro para defender as bolas, que na maioria das vezes vem realmente bem encostada no chão. Porém, assim que ele defende a bola, ele levanta e nós temos vários tipos de arremesso. Arremesso de gancho, arremesso por baixo das pernas, arremesso quicado. São vários arremessos, mas todos eles são em pé. Entendi. Como você está tratando de ataque e de defesa simultâneos, você tem um tempo após a jogada ser concluída para colocar a bola novamente em jogo. Exatamente. O atleta, a equipe tem, depois que ela defende a bola, ela tem 10 segundos para fazer um novo ataque. Se não fizer, é uma falta também? É, de novo, uma penalidade que vai ser defendida por um único atleta. Imagino que nessas circunstâncias, apesar da dimensão do gol, ocasionalmente em times equilibrados, não são partidas com muitos gols. Não são. A contagem, né, dos gols, normalmente elas não ultrapassam 15. E também tem uma peculiaridade. Quando a diferença de gols entre os times alcança 10 gols, a partida é encerrada, independente do tempo de jogo. Entendi. Aí eu lembro da brincadeira de infância, né? 5 vira 10, um time está muito mais forte que o outro, 10 deu 10 gols, encerramos por aqui. Exatamente. Vamos para a próxima disputa. Nesse caso, você tem uma proteção para cotovelo e joelho relacionado especificamente a esta modalidade? Isso, eu até trouxe uma cotoveleira e uma joelheira, Nelson, para mostrar a importância. E eles também jogam com uma calça de goleiro que tem também uma almofadada nas laterais do quadril, porque, como a gente está dizendo, eles têm muito contato com o chão. Então, eles têm que deitar, eles se jogam muito no chão. Então, cotovelo é uma área de bastante contato. Então, por isso, o uso das proteções. Cotovelo, tornozeleira ou joelheira, né, especificamente, e a venda obrigatória para a prática do esporte. Isso, eu gostaria de falar especificamente sobre a venda, Nelson, porque é o seguinte, embora vocês devem saber, nós temos pessoas com deficiência visual que têm um resíduo visual, ou seja, ela enxerga um pouco. E nós temos pessoas totalmente cegas, que não têm nenhum resíduo. Independente dessa classificação, todos os atletas num jogo de goalball usam um equipamento que não permite que eles enxerguem nada, nem um feixe de luz. Para tanto, Nelson, a gente tem que pôr o Oftan, que é aquele curativo de olho, depois a gente passa um esparadrapo em W e depois disso ele usa um óculos como esse ou um óculos específico da modalidade que é checado pela arbitragem antes do jogo para ver que realmente não tem nenhum feixe de luz para o atleta. Não tem nenhuma vantagem mesmo. Exatamente. Em relação a qualquer acuidade visual aqui em relação aos demais. Exatamente. Faz diferença? Uma dúvida que me veio aqui, enfim, pode não ser eventualmente importante, mas se tem um olho sem visão e o outro olho, enfim, com a sua capacidade de visão natural, ele também pode praticar esporte ou não é o caso?
Não, é o caso. Nós temos atletas assim, que de um olho não enxerga nada, do olho enxerga um pouco. Este pouco é que tem que ser classificado. Na classificação, usa-se sempre o melhor olho, ou a visão que ele tem. E aí essa classificação é que vai dizer se ele entra, e aí no caso em todos os esportes para deficientes visuais, ou se ele não é legível, a gente fala, para a modalidade. Mas em todo caso, a gente tem sim pessoas que têm um pequeno resíduo visual, mas não é o suficiente para, vamos dizer assim, para uma vida cotidiana sem o uso de uma bengala ou de algum tipo de lupa para ler. Então essas pessoas, embora tenham um resíduo visual, elas não conseguem enxergar, ter, né, a acuidade visual suficiente para o dia a dia, né? Para fazer funcional. Uma outra relação de curiosidade natural aqui, para quem viu as imagens e está acompanhando dos insets de uma partida, vai chamar atenção naturalmente as dimensões que você já mencionou do gol. São 9 metros por 1,30. Para lembrar que no futebol tradicional você tem 7 metros, o que já é um espaço gigante, né? No futsal, lógico, é menor. Para você guardar com 3 atletas, tem uma série de estratégias e habilidades ali, deitado inclusive, com essa percepção sempre sonora. Exatamente. A gente tem várias táticas. Tem uma defesa que é em triângulo, tem uma defesa que é em paralelo, tem uma defesa que é o triângulo ao contrário. Então a gente vai usar a posição do pivô e dos alas da maneira que a gente tiver observado o time adversário. E aí você vai posicionar o time para fazer a melhor defesa possível. Entendi. Como são 2 tempos de 12 minutos, tem o tempo do cronômetro, da cronometragem específica para a reposição de bola, que você mencionou de 10 segundos. Se a bola sai fora, como no salão, para o tempo? Para o tempo. Entendi. Então, tempo real de jogo de 24 minutos no total. Isso. Então, normalmente o jogo leva mais tempo, né? Porque o cronômetro é bastante paralisado. Tá. Como vocês estão treinando hoje e onde? Então, como eu disse, nós treinamos na FIB, Faculdades Integradas de Bauru. Eu quero aqui agradecer essa possibilidade, né, da gente treinar. É um ginásio muito bom para o treino desse esporte, né? Nós treinamos de segunda, quarta e sexta, das 10 ao meio-dia. Então, a ideia é a gente divulgar mesmo, porque nós estamos realmente buscando novos atletas, queremos iniciar com atletas mais jovens. Então, a ideia é realmente que a gente possa ter representada a cidade de Bauru e, quem sabe, até atletas da região. Quando vai no time, porque tem 3 substituições, você leva os 3 eventualmente titulares, ou aqueles que iniciam o jogo, e mais alguns. Quantos podem ir no banco para poder fazer estratégias diferentes? Um mais forte, um mais rápido, um maior, um menor, enfim. A equipe toda pode ser 6 atletas. Então, 3 jogam e 3 ficam no banco. São só 3 para escolher reposição. Só, exatamente. Imagino que tem essas estratégias, então, também de capacidades específicas, eventualmente. Sim. E aí a gente poderia fazer uma separação. Aquele esporte de lazer. Então, se a gente tem um goalball de lazer, para jogos amistosos, a gente tem algumas estratégias. Para a competição, tem várias estratégias, como, por exemplo, isso que você mencionou. O atleta mais rápido, o atleta mais alto. Tem várias questões que são levadas em consideração para o alto rendimento. Você contava para a gente que hoje são 10 atletas. Tem vagas para quem nos assistiu ou não ouviu pela Rádio Câmara ou pela TV Câmara, e para poder ingressar e aprender, participar, ter o conjunto da participação. Isso mesmo, Nelson. A nossa ideia de divulgar é convidar mesmo. Nós temos uma equipe feminina e uma equipe masculina e temos espaço para vários atletas. A ideia é, se você nunca experimentou o goalball, não conhece o goalball, venha um dia para conhecer, nós vamos te apresentar, e aí você vai poder ter a oportunidade
além de conhecer, de fazer o goalball de forma de lazer ou de forma competitiva. Você contava hoje que os 10 atletas têm entre 20 e 40 anos, entre homens e mulheres. Você faz um treino misto ali com algumas estratégias. Exatamente. As meninas defendem muito bem os arremessos dos rapazes e os rapazes vão treinando para a defesa dos arremessos das meninas, que é claro que são arremessos mais com potencial, né, menor de força, mas que ajuda muito no trabalho de defesa. Marli, você, depois de um longo percurso, ela é paulistana, viu, na capital, e vinha aqui para a Unesp fazer, enfim, a sua carreira inteira, faz um trabalho voluntariado. Eu imagino que a questão do transporte desses atletas, dos 10 participantes hoje, como é que vocês resolvem isso no dia a dia? Muito obrigada por tocar nesse assunto. Assim, eu posso dizer que eu não estou sozinha nesse trabalho. Nós temos a professora Gabriela Tolói, nós temos a professora Maria Aparecida da Silva e nós temos a professora Deline Borini também, que trabalhando com a gente. Nós 4 somos voluntárias, fazemos esse trabalho. Realmente o transporte ainda é uma dificuldade muito grande, né, para todas as pessoas com deficiência visual na cidade de Bauru. O que a gente faz hoje é que eles chegam através do transporte na escola, né, no Lar Escola Santa Luzia, que fica na Avenida Castelo Branco, e de lá eu e as minhas colegas que eu acabei de citar transportamos eles até a FIB. E no final do treino trazemos de volta até o Lar Escola Santa Luzia para que de lá eles voltem para suas residências. Eles usam o transporte coletivo, imagina. E aí alguns deles usam o transporte coletivo. Entendi. Por que é tudo em inglês? Sim, essa é uma pergunta importante. Quem assistiu, né, Nelson, comentando, na Paralimpíada de Tóquio agora, nós tivemos medalha de ouro no masculino e 4º lugar no feminino. E quem pôde acompanhar teve essa curiosidade. Por que o árbitro fala tudo em inglês? Quem rege o esporte para a pessoa com deficiência visual é uma instituição internacional. E ela, então, estabeleceu o inglês. Inicialmente, os brasileiros traduziram isso. Mas o que acontecia? Numa competição internacional, os atletas não sabiam o que os árbitros estavam falando. Então, por uma decisão da Confederação e do Comitê Paralímpico Brasileiro, nós jogamos todos os jogos com a regra oficial, que é em inglês. Então, padronizou. Só para citar... porque, por exemplo, o nosso aluno, quando está assistindo a Paralimpíada, por exemplo, nosso atleta, ele entendeu perfeitamente o que estava acontecendo, porque ele sabe. Eu vou citar alguns agora. Por exemplo, para iniciar a partida... toda hora que a bola para a bola voltar em jogo, o árbitro fala "quiet please", que é silêncio, por favor. Aí ele apita e depois ele fala "play", que é jogar. Como o Nelson falou, uma das penalidades mais graves que acontece é a bola alta. E aí o árbitro diz "high ball". A outra coisa que acontece muito no jogo é a defesa. Então, quando o atleta defende a bola, o árbitro diz block out, então o bloqueio. E quando ultrapassa os 10 segundos, o árbitro fala 10 seconds. E isso é importante, porque, como eu disse, então hoje todo atleta de goalball que joga em qualquer lugar do Brasil sabe das regras em inglês. Então ele pode acompanhar ou um campeonato mundial ou uma Paralimpíada que ele sabe o que o árbitro está falando. Agora, barulho de jeito nenhum. De jeito nenhum. Uma das penalidades chama noise, que é barulho em inglês. Então, não pode ter barulho. Por exemplo, se a minha equipe está com a bola e vai arremessar e alguém da equipe contrária faz barulho, ou então a minha própria equipe faz um barulho fora da hora que pode fazer barulho, ou até o técnico, se um técnico conversa com a sua equipe depois que o árbitro falou quiet please, ele é penalizado.
né? Então, o silêncio durante o jogo é fundamental, porque como o Nelson disse, eles usam a discriminação auditiva, então não pode ter barulho, e essa é uma penalidade do jogo. Agora, a bola saiu, eu tenho que ter estratégias ali também como técnico, coordenador, para poder orientar posicionamentos. Vocês fazem isso às vezes por códigos ou números, quais são as possibilidades? Exatamente. Quando a bola vai out, então fora, quando a bola vai fora, entre o fora e o quiet please, que é quando a bola vai ser colocada novamente em jogo, o técnico pode conversar com a sua equipe. Então tem que ser nesse tempo. Eu, infelizmente, já tive uma advertência, porque por orientar um atleta, depois que o árbitro falou quiet please, eu fui advertida. E mesmo os atletas, quando eles conversam depois dessa sinalização. Então, exatamente. Mas imagino, se você tem 3 posições ali, tá na diagonal, aí a bola saiu fora, você tá vendo que alguém tá mais ou menos mal deslocado, você pode usar um número mais para a esquerda, não fala, porque é muito rápido, né? É, muito rápido também. A gente fez, Nelson, existe uma divisão que é tática também, sim, que é por número, né? Sim. Então aí a gente fala pro atleta 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E aí o atleta consegue se posicionar, e também isso a gente usa no ataque. Então se eu quero que meu atleta joga aqui, eu digo para ele 1. Então ele sabe que eu quero que ele lance a bola na diagonal. De onde ele está. De onde ele está. Ou eu falo 7, que é aqui. E aí eu quero que ele jogue a bola na paralela. E assim por diante. Aproveitando que você está com enfim, o formato da quadra no meio, além da questão da bola não necessariamente tocar no solo nessa segunda área, tem uma área neutra que você mencionou. Exatamente. Ou seja, embora possa parecer óbvio, já que não está passando as regras aqui, os atletas, como no voleibol, cada um fica no seu espaço, não se impõe. Exatamente. Eles caminham, eles flutuam. Muitas vezes esse atleta vem até o outro lado, joga a bola e depois ele volta para o lugar dele. Então, às vezes ele faz até uma flutuação vindo para a área de ataque. Ele não pode vir para a área neutra. A área neutra, inclusive se a bola, Nelson, se a bola veio e o atleta fez um blockout, ele defendeu a bola, mas a bola rola, ele não consegue pegar e a bola fica parada na bola neutra, também é uma bola parada e retoma o jogo com a posse de bola para o outro time. O árbitro, que já tem nas outras modalidades uma função primordial no controle da partida, ele tem uma função aí de orientação também, então ele tem que ser muito preciso na hora de falar as palavras. E a função do apito? São para aquelas questões naturais do dia a dia do esporte? Isso é uma outra coisa, uma curiosidade. Primeiro que são muitos árbitros. Nós temos 2 árbitros, Nelson, que inclusive na Paralimpíada, quem observou, ele fica encostado no chão. Ele agacha e põe o rosto muito próximo do solo para ver se a bola toca na área ou não. Então, se você observar um jogo, você vai ver que o árbitro agacha no lado onde a bola vai quicar, para ele ter certeza que a bola quicou. E uma coisa interessante, como nós dissemos, e o jogo está sendo todo de forma auditiva, um apito é out ou blockout. 2 apitos seguidos rapidamente é gol. Então o atleta sabe se foi gol ou se foi bola fora pelo apito. Que interessante a resposta auditiva que ele tem já fundamentada na regra. 3 atletas de um lado, do outro, vocês treinam de forma mista. E por uma relação também de referência com outros esportes, as mulheres, no caso de Bauru aqui, dos esportes mistos, imagino que vocês misturam essas estratégias, elas tendem a ter um desenvolvimento melhor no tempo como referência. As nossas atletas têm que defender a bola dos rapazes, né? Então as nossas atletas, elas não sentem. Quando a gente vai para uma competição e recebe uma bola forte, elas estão muito habituadas com esse arremesso muito forte, né? E é por isso que nós treinamos muitas vezes misto. O jogo não é misto. Então nós temos uma equipe feminina compete com uma equipe feminina e uma equipe masculina compete com uma equipe masculina. Como
como nós em Bauru ainda não temos 2 equipes femininas ou 2 equipes masculinas, durante o nosso treinamento a gente mescla. Então eu ponho 2 atletas masculinos e uma atleta feminina e aí faz isso. Então às vezes tem um atleta masculino de um lado e um atleta masculino do outro. E aí eles sim jogam para um defender a bola do outro. E a mesma coisa acontece com as meninas. Então a gente faz um treino misto, tá? O tato é tão importante, lógico, por uma questão óbvia até, quanto a questão auditiva. Mas o silêncio também do público, nesse caso, é absoluto para a modalidade. Exatamente. Inclusive, os árbitros, muitas vezes, param o jogo para pedir silêncio para a arquibancada. Né? Senão então, fica um engraçadinho lá, querendo atravessar alguma coisa e atrapalha, obviamente. Atrapalha, exatamente. Aliás, atrapalha não, é fundamental que não tenha nenhum ruído. Exatamente. Posso contar uma curiosidade? Claro. Em 2019, nós fizemos o primeiro torneio de Goalball Bauru. Ele aconteceu na Luso, no mês de outubro. E foi muito interessante, porque nós tivemos arquibancada, tivemos torcedores, parentes, né, a família dos nossos atletas, amigos, alunos das universidades que foram até lá, alguns estagiários para nos ajudar, outros para assistir mesmo. E foi muito interessante porque a arquibancada, depois de 2 ou 3 vezes que os árbitros, nós tínhamos árbitros da confederação, então árbitros realmente oficiais, depois de 2 vezes que eles realmente explicaram para a arquibancada a importância do silêncio, foi muito interessante como o público aprendeu. Esperava o juiz dar 2 apitos para depois bater palma ou gritar para comemorar um gol. Então, pode sim comemorar, mas tem que ser depois dos 2 apitos. A referência que você deve ter aí é a questão do silêncio no tênis, né? No tênis tem isso, lógico, com a questão visual, mas você tem todo um regramento também em relação à questão do barulho. Não é no futebol que ficam lá soltando os impropérios ao longo do esporte. Não dá. É bem interessante porque isso faz com que o público entenda a importância da audição para o atleta, né? Marli, quem está com vocês? Vou mostrar a camiseta aqui no ar para apoiar hoje o Goalball Bauru para cegos do Lar Escola Santa Luzia. Nós temos então, como na nossa camiseta, o apoio da Associação das Mulheres da Unimed. Nós temos o apoio da Deplaca Uniformes, que cede o uniforme para nós, né? Nós temos a FIB, que é o local onde nós estamos treinando, o Lar Escola Santa Luzia e, Nelson, nós participamos de um edital da CEMEL, da Secretaria de Esportes, e nós conseguimos uma verba do Fundo de Esportes. Então, este ano, nós temos essa verba. Por isso, estamos tentando comprar, inclusive, a bola. Infelizmente, ainda não conseguimos, mas estamos com o apoio, então, desses patrocinadores, os quais a gente agradece muito, eu, a Gabriela, a Maria e a Adeline. Somos muito gratas ao apoio que estamos recebendo para desenvolver esse trabalho. Essa bola é alemã? Essa bola é alemã. Essa é a bola oficial. Ela custa R$ 1.800 hoje. Tá. Muito obrigado de você ter repassado conosco os principais pontos aqui relacionados ao Goalball para cegos. Vida longa a modalidade, que ela se desenvolva. Assim, já completando os 10 anos, para nós é um privilégio poder contar com a sua colaboração aqui nessa nossa missão pública. E obrigado por ter vindo aqui conversar conosco. Mais uma vez, Nelson, eu agradeço muito, porque o nosso intuito é divulgar. Nós realmente queremos poder, oportunizar outras pessoas com deficiência visual. Podem ser crianças que vão ter a iniciação ao esporte e não necessariamente tem que ir ao esporte de alto nível, mas ter um esporte que pode ser lazer, pode ser na escola. Então nós estamos também abertos a professores, se quiserem visitar os nossos treinos, fiquem à vontade. Estão falando aqui de uma capacidade de mobilização, inclusive a palavra-chave inclusão, embutida naturalmente no nosso bate-papo, mas o sistema educacional. Imaginar quantos sem acuidade visual podem ter a oportunidade de se desenvolver fisicamente da questão da convivência coletiva ao longo do tempo, né? Sim, também, porque nosso grupo é muito animado.
Muito bom. Nós conversamos hoje sobre o Goalball Bauru para cegos do Lar Escola Santa Luzia. Acompanhe na nossa série sobre modalidades esportivas. Tem tudo lá na página da TV Câmara no YouTube para você assistir a hora que você quiser. Até o nosso próximo encontro.